1 Timóteo, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Primeira Timóteo, capítulo 1, 18 ao 20, Paulo, ele nos diz assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, neste tempo e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos semanalmente atender à santa convocação que o Senhor nos faz. Nós já cantamos cânticos em louvores ao teu nome. Nós já tornamos conhecidos ao Senhor os nossos pedidos de perdão. E neste momento, Senhor, nós queremos ouvi-lo. E o desejo do nosso coração é o que o teu Santo Espírito nos fale, para que cada vez mais, Senhor, nós saibamos como convém viver de forma que agrade ao Senhor. Fale conosco por meio dessa palavra, Senhor. É o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o combate pela fé sempre foi uma das marcas distintivas do verdadeiro cristão. Desde os primeiros séculos da igreja, Deus tem levantado homens e mulheres que, ao invés de renunciarem à sua fé, têm coragem para serem perseguidos, serem torturados e muitas vezes alguns deles até mortos pela causa de Cristo Jesus. Assim, eles preferem permanecer com as suas convicções do que abrir mão delas por alguma circunstância ou por qualquer outra coisa que pudesse ser algo que o coração deles quisesse. Mas infelizmente, meus irmãos, a história da igreja não registra exemplos apenas de pessoas que lutaram bravamente pela sua fé. A Bíblia também, na verdade, a história do cristianismo também nos mostra exemplos de pessoas que começaram bem a sua caminhada, começaram a sua vida temendo ao Senhor, começaram a sua vida dando mostras talvez de que tivessem uma verdadeira fé, mas que com o passar do tempo foram afrouxando a sua forma de viver e que acabaram as suas vidas de forma vergonhosa, distantes do Senhor, acabaram as suas vidas condenados ao inferno por não estarem preocupados mais com a palavra do Senhor. E a razão por que isso aconteceu e continua a acontecer ainda hoje é porque muitas pessoas ignoram a consciência que o Senhor colocou dentro dos seus corações e pecam deliberadamente. Muitas pessoas começam aos poucos na sua vida, por conta da forma promíscua, da forma descompromissada com a fé que optam por viver, acabam fazendo com que a verdade do Senhor seja sufocada nos seus próprios corações e, como consequência disso, essas pessoas terminam a sua forma distante do Senhor. Nesse texto de hoje, dando continuidade à série de sermões Uma Igreja Segundo as Escrituras, nós veremos dois exemplos de pessoas que começaram bem, mas que com o passar do tempo de suas vidas foram abandonando a verdade em que criam por conta do pecado que viviam. Hoje nós ouviremos o Senhor nos instruindo sobre como o cristão deve agir diante das ameaças por sua fé, como o cristão deve agir em relação à sua consciência e como um cristão deve agir em relação à verdade do Senhor. Lembremos, Paulo escreve essa carta para dar instruções a Timóteo, um jovem pastor que estava assumindo o pastorado da igreja de Éfeso. Timóteo, apesar de ser jovem, foi recomendado por Paulo, e Paulo então o envia à igreja para organizar a igreja e levá-la novamente aos trilhos da palavra do Senhor. Nós vemos então Paulo, do verso 3 até o verso 7, condenando os falsos mestres porque deturpavam a verdade. Em seguida, Paulo então apresenta o verdadeiro propósito da lei, do verso 8 ao verso 11,
E do verso 12 ao verso 17, Paulo mostra que o que Cristo havia feito com ele, o transformando, aquele homem sem esperança, que ele diz que era o principal dos pecadores, Cristo transformando ele como modelo do que ele faria com as demais pessoas que em Cristo crescem. Mas veja que agora nós chegamos num novo bloco de argumentos de Paulo. E a partir de agora nós veremos Paulo expondo o seguinte tema: o combate pela verdadeira fé e as consequências de sua negligência. Paulo então agora vai nos dar dois exemplos de homens que, por não serem cuidadosos com a sua forma de viver, acabaram naufragando na fé. O combate pela verdadeira fé e as consequências de negligenciá-la pode ser visto em primeiro lugar porque é dever do cristão combater pela fé. Olha como o versículo 18 ele começa, e Paulo começa assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Paulo agora, meus irmãos, ele volta a fazer uso da linguagem militar. Paulo agora, ele volta a mostrar para Timóteo qual eram as consequências que negligenciar a verdade poderiam trazer à igreja, dando o exemplo de dois homens. Então agora Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, eu vou te dar uma ordem. E essa ordem, Timóteo, que eu vou te dar, ela deve ser praticada imediatamente. Ela não é algo que pode ou não ser praticado. Paulo queria que aquela igreja fosse conduzida para a verdade. E para isso, então, Timóteo teria que enfrentar aqueles falsos mestres que estavam perturbando a vida da igreja. O substantivo que é traduzido aqui por ordem, meus irmãos, é a terceira vez que ele aparece no primeiro capítulo. Ele apareceu no verso número 3 e ele foi traduzido de forma verbal, porque ele é um verbo como para ordenares. Ele aparece uma segunda vez no versículo número 5, agora de forma substantival, com a seguinte tradução: para admoestação. Mas essa linguagem, como nós vimos lá no segundo sermão, ela era uma linguagem militar e trazia uma imposição. Imagine um general dando ordem para alguém que é hierarquicamente inferior a ele. E agora esse subalterno não pode fazer outra coisa a não ser cumprir aquela ordem que lhe estava sendo dada. Então agora Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, é isso que você precisa fazer e imediatamente. Não há tempo a perder, porque quanto mais tempo for perdido, pior a situação será. E é por isso que, além de ele dizer que dá uma ordem a Timóteo, Paulo ainda diz: eu te encarrego disso. Eu te dou essa responsabilidade. Eu coloco sob os seus cuidados essa tarefa. E você não vai poder negligenciá-la. Paulo sabia, meus irmãos, que apesar de Timóteo ser um pastor imperfeito, apesar da missão ser grande, Timóteo era alguém que, confiado no Senhor, conseguiria fazer o que era necessário. E perceba que aqui, mais uma vez, Paulo chama Timóteo de filho. Porque ao mesmo tempo em que Paulo está demonstrando um relacionamento de paternidade espiritual com Timóteo, Paulo estava recomendando amorosamente à igreja. Então é como se Paulo dissesse assim: olha, Timóteo, faça isso e a igreja vai entender que você não foi aí porque você quis, mas porque alguém te indicou. Mas veja que o verso continua aí no verso 18, Paulo agora vai lembrar Timóteo de algumas coisas que aconteceram na vida dele e que nesse momento deveriam servir como um encorajamento para que ele enfrentasse os desafios da igreja sem olhar para trás e sem desistir. Então, no versículo 18, continuando o texto bíblico diz assim: segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. É interessante perceber que falou de profecias no nosso contexto. Isso já nos leva à maneira como o movimento pentecostal entende profecia. Como se profecia na Escritura fosse simplesmente o predizer futuro. Mas se você fizer uma análise cuidadosa das profecias, você verá que a tarefa de predizer o futuro do profeta era uma pequena parte do seu dever. Mas na maior parte do tempo, o que o profeta fazia era encorajar o povo do Senhor.
Era fazer com que o povo arrependesse dos seus pecados, voltassem para o seu caminho. E agora, Paulo nos fala que Timóteo, ele havia sido encorajado por alguém. E é interessante perceber isso, meus irmãos, por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 1 ao verso 3, nos é mostrado que Timóteo já era alguém que mesmo antes de Paulo chegar, já era recomendado pelos membros daquela região da igreja ali. Tanto que Paulo o recomenda, Paulo o convida para fazer parte de sua comitiva missionária, porque Timóteo era alguém que vivia de forma exemplar. Ele havia sido bem treinado por sua mãe e por sua avó. Ele havia aprendido a verdade de Deus. E provavelmente ele era alguém que havia aprendido a ser piedoso. O que Paulo faz ao pregar o evangelho é apresentar Cristo a ele, para que ele pudesse se converter do judaísmo para o cristianismo. Só que Timóteo era alguém que já era conhecido, alguém que já gozava de prestígio entre aqueles irmãos. E Paulo, então, no capítulo 4, no verso 14 de 1 Timóteo, diz que Timóteo, uma vez indicado pela igreja, passou por um processo de ordenação, como todos os ministros passam. Nós somos indicados pela igreja, nós damos mostras da nossa vocação, em seguida a gente vai para o seminário, cursa o seminário, volta do seminário um ano licenciado e após isso nós somos ordenados ao sagrado ministério com a imposição de mãos. Algo que havia acontecido na vida de Timóteo. Então o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, no momento em que as coisas ficarem difíceis, lembrem que você deu mostras de que é alguém capacitado para o exercício do sagrado ministério. Não desanime diante das dificuldades. Não pare de lidar com a igreja como precisa, porque alguém está te fazendo algum tipo de oposição. Então o que Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, seja encorajado a continuar caminhando e a fazendo as mudanças que a igreja precisava. E o versículo então termina: o que é que ele deveria fazer então, irmãos, confiados nessas profecias e nas demonstrações de que ele era alguém vocacionado, nas recomendações de Paulo, o que é que ele deveria fazer? Então o texto bíblico nos diz: combate, firmado nelas, o bom combate. Diante das dificuldades, o que é que ele deveria fazer? Combater. Veja, meus irmãos, a linguagem que Paulo está usando aqui. Paulo está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, quando você chegar em Éfeso, quando você estiver pastoreando a igreja de Éfeso, não seja ingênuo, não seja desatento. Lembre-se que a igreja está na condição que está, porque dentro dela há falsos mestres que estão entrincheirados, que estão escondidos no meio do povo de Deus. E se você chegar lá sem muita atenção, pensando que você está indo simplesmente para uma igreja qualquer ou para qualquer outra situação, você pode ser atacado. Timóteo, lembre-se que a sua tarefa ali será árdua. Porque, meus irmãos, a tarefa pastoral, ela é muito difícil, apesar de ser extremamente prazerosa. Porque o que Timóteo deveria fazer ali é agora expor os falsos mestres e começar a combatê-los. Esse é o sentido do texto aqui. Timóteo deveria combater todas aquelas doutrinas que estavam disseminadas ali. Deveria fazer com que aqueles falsos pensamentos fossem extinguidos de dentro da igreja. E é interessante, queridos, que a palavra grega usada aqui, ela vem da raiz stratos, que é de onde vem a palavra exército, que é de onde vem a nossa palavra estratégia. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, seja estratégico na maneira como você vai lidar. Não lide com a igreja como se a igreja estivesse numa situação diferente do que ela realmente está. Não tema as dificuldades, como um bom soldado, vá enfrente quem precisa ser enfrentado, mas saiba que você está em guerra. Você está diante de um combate pela verdade. Mas é interessante, meus irmãos, que Paulo lembra a Timóteo que essa batalha seria uma boa batalha ou um bom combate. Por que é que Paulo lembra Timóteo disso, meus irmãos? Um comentarista diz assim:
Que outra coisa há que nos proporcione maior alegria de que saber que estamos fazendo o que devemos fazer pela expressa determinação divina? Timóteo teria suas dificuldades, é verdade, mas ele deveria se lembrar em nome de quem ele estava guerreando. Ele estava guerreando em nome do Rei dos Reis, em nome do General dos Generais, em nome do Senhor dos Exércitos. Timóteo deveria crer que aquele que o chamou, que o separou, o instruiria para que ele combatesse aquele combate. Timóteo deveria entender que a força que ele precisava não estaria nele, mas o Senhor o fortaleceria para aquela batalha. E por essa razão, ele deveria combater. Com toda certeza, diz um comentarista, defender a verdade de Deus que foi revelada contra aqueles que a negam ou a distorcem e destruir fortalezas do erro é envolver-se num combate perigoso e difícil, o que exige armas espirituais, em especial a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, queridos, qual era a tarefa de Timóteo. E é claro que, como todo soldado, ele não poderia guerrear essa guerra sozinho. E é por isso que Paulo, ao mesmo tempo que recomenda a Timóteo, como nós veremos futuramente, que ele combata os falsos mestres, Paulo recomenda que Timóteo escolha homens para ensinar aquilo que ele havia aprendido, para que esses homens viessem para o lado dele na batalha, para que juntos a guerra pudesse ser travada contra a mentira, para que juntos a verdade do Senhor pudesse ser estabelecida, para que juntos, guerreando pela causa de Cristo, os inimigos da fé fossem expostos. E aqui, queridos, eu quero fazer a primeira aplicação deste nosso sermão. A tarefa de pastorear igrejas, ela não pode ser assumida simplesmente por quem quer ser pastor. A tarefa do pastoreio da igreja, a tarefa do oficialato na igreja do Senhor, ela é muito difícil. Ela é muito desafiadora. E é por essa razão que antes que nós vejamos alguém, reconhecemos que alguém tem uma vocação, essa pessoa precisa demonstrar com o seu zelo que foi chamado para ser um verdadeiro presbítero da igreja do Senhor, ser um pastor da igreja do Senhor. Daqui a um tempo, meus irmãos, mais precisamente no mês de março, nós passaremos por uma eleição de oficiais na nossa igreja. E nós precisamos estar atentos para o momento da indicação que nós teremos que fazer. Quem são aqueles que verdadeiramente têm chamado para estar à frente do exército do povo do Senhor, liderando a igreja nas suas batalhas, nas suas dificuldades, nos momentos em que aparentemente as nossas forças serão insuficientes diante dos desafios a serem vencidos. Na Igreja Presbiteriana do Brasil funciona assim: a igreja então olha alguém que está se destacando pela maneira como serve, alguém que já dá mostras de sua vocação, ainda que não tenha essa vocação reconhecida ao ser eleito oficial, e a igreja vai indicar esse homem, esse irmão. E esse irmão, então, uma vez indicado pela igreja, passará por um exame no conselho da igreja para saber se esse irmão preenche os requisitos bíblicos, que lá no capítulo 3 nós vamos aprender quais são, para que então o conselho veja, olha, esse daqui é apto ao oficialato, esse daqui não é apto. E uma vez que esses irmãos sejam aprovados pelo conselho, o que é que acontece? Esses nomes voltam à congregação ou à igreja, que escolherá por meio do voto aquele que a representará como oficial na casa do Senhor. E eu espero que diante de tudo que nós temos ouvido nesta carta de Timóteo, nós já tenhamos entendido a grande responsabilidade que o povo do Senhor tem quando vai escolher um líder. A igreja de Éfeso estava sofrendo o que sofria por conta dos presbíteros que lá estavam. Homens que não haviam sido cuidadosos no pastoreio da igreja e que haviam permitido, a menos por negligência, que falsos líderes entrassem dentro da igreja. E agora, meus irmãos, aplicando isso às nossas vidas, quantas igrejas hoje não têm sofrido? Porque entre os seus oficiais
estão pessoas que são incapazes de conduzir o povo do Senhor na batalha. Quantas igrejas têm sofrido porque a liderança que nós temos, ou que a igreja tem, são compostas de pessoas que não têm qualificações para estarem ali. A igreja do Senhor sofre, meus irmãos, por conta de colocar homens no oficialato que não deveriam estar ali. E o mais triste é que muitos conselhos, seja por conta de negligência, seja porque não estão atentos ao que tem acontecido, acabam fechando os seus olhos para os problemas da igreja. E esses problemas com o tempo começam a agravar. O que às vezes nós não podemos nos esquecer, e falo como oficial da igreja e presidente deste conselho, é que a igreja do Senhor está numa guerra. Não há espaço para nós pensarmos que nós estamos aqui para descansar. A igreja do Senhor precisa ser alertada. E é por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, comecem a observar na nossa igreja quem está disposto a servir. Comece a observar na nossa igreja quem é que demonstra uma verdadeira preocupação com a causa de Cristo. Comece a observar na nossa igreja hoje quem é que vive com um coração de fato voltado para o Senhor e para a causa dele. Comece a olhar dentro da nossa igreja aqueles que dão mostras com a forma como vivem, que foram chamados pelo Senhor para o exercício do oficialato. E no momento em que você for indicar, indique somente estes. Não indique pessoas porque é seu amigo, é seu conhecido, é alguém que você gosta. Indique pessoas que verdadeiramente dão mostras de que têm condições de conduzir a igreja do Senhor nessa árdua tarefa de batalhar pela verdade. Porque a igreja, meus irmãos, ela não está em um tempo de férias. Nós não estamos numa colônia de férias. Ou como alguns pastores dizem, nós não estamos na Disney. Nós estamos em guerra. Tanto que na nossa eclesiologia, quando a gente vai estudar a doutrina da igreja, nós aprendemos que até que Cristo volte, nós fazemos parte da igreja militante, da igreja que briga, que luta pelo estabelecimento da verdade contra a mentira. O dia que Cristo voltar para nos buscar, nós faremos parte da igreja triunfante. Ali não é mais batalha, mas até lá, a verdade precisa ser defendida. Até lá, os falsos mestres precisam ser combatidos. Até lá, a verdade do Senhor precisa ser pregada. Até lá, a mentira precisa ser condenada. Essa é a primeira coisa que Timóteo deveria aprender. Ele deveria combater pela causa de Cristo. Ele deveria estar pronto como um general para liderar a igreja, para que a igreja pudesse pelejar e a igreja continuar a sua caminhada em direção à fé. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra, meus irmãos, está no versículo número 19. Quando agora Paulo vai nos mostrar como foi que algumas pessoas se perderam. E é importante de nós observarmos a maneira como Paulo escreve esse capítulo. Porque do verso 3 e no verso 5, Paulo usa o termo militar. E no verso número 5, ele termina falando de um coração puro. Ele fala de uma consciência boa. E ele fala de uma fé sem hipocrisia. Aqui no verso 18, ele usa essa mesma estrutura. Porque ele volta a usar os termos militares. Mas agora, mais uma vez, Paulo vai falar de uma boa consciência. E agora ele sai da ilustração de um general. E ele vai para a ilustração de uma navegação, de um navio. E as consequências que nós sofremos na nossa vida, se nós negligenciarmos a verdade de Deus. Olha o que o versículo 19, ele nos diz aqui. Mantendo fé e boa consciência. Qual era o segredo de Timóteo? Para que Timóteo não terminasse como os exemplos que Paulo ele vai dar. Ele deveria manter em todo o tempo duas coisas. Ele deveria, em primeiro lugar, manter a fé e manter uma boa consciência. É interessante observar na Escritura que Paulo usa 3 vezes essa expressão, ou essa combinação de fé e consciência. Ela apareceu no verso 5, como nós vimos, aparece aqui no verso 19 e aparece uma terceira vez
em 1 Timóteo capítulo 3, verso número 9. E aqui Paulo fala de dois elementos que nós não podemos negligenciar. O primeiro deles, Paulo fala do conteúdo que nós devemos lutar para preservar, que é a fé. Aqui Paulo não está falando, irmãos, de algo subjetivo. Aqui Paulo não está falando de algo de acordo com o nosso próprio coração. Paulo está falando aqui do conteúdo que nós devemos ter se nós de fato quisermos viver de forma que agrade ao Senhor. Paulo fala, nós precisamos aprender a verdade. Porque o que os falsos mestres estavam fazendo? Eles estavam adulterando a verdade. Então o cristão ele não pode ser descuidado quanto ao conteúdo da fé que ele possui. Essa ideia de que todas as religiões são importantes e que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande tolice. Porque fora de Cristo não há salvação para ninguém. E aqui Paulo está falando, Timóteo, todas as vezes que você for batalhar pela fé, batalhe tendo em vista o verdadeiro conteúdo. Que Paulo já o havia alertado no versículo número 5, de uma fé sem hipocrisia. Mas Paulo fala também, irmãos, de algo que é subjetivo. De algo que está dentro dos nossos corações. Dentro de nós, que é a consciência. Aqui Paulo fala daquele senso de certo e errado, aquele senso moral que todo ser humano tem, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, que sabem quando estão fazendo algo errado. Paulo fala, Timóteo, ao mesmo tempo que você precisa se preocupar com o conteúdo da sua fé, ou seja, com a ortodoxia em detrimento da heterodoxia que estava acontecendo lá, você também deve cuidar da forma como você vive. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo estava dizendo para Timóteo é, Timóteo, não negligencie no que você crê, mas não negligencie também na forma como você vive. Não descuide da verdade do Evangelho, mas também não descuide da sua vida. Não descuide do conteúdo que você tem, mas faça com que a tua vida seja condizente com o conteúdo que você crê. E é aqui, irmãos, que os falsos mestres se perdem. Porque às vezes eles continuam com o conteúdo verdadeiro, mas quando você começa a olhar para a vida dele, você começa a ver que não é bem assim. O discurso e a prática estão desalinhados. No discurso é ortodoxo, prega como deve, ensina o que deve, mas quando começa a olhar para a forma como vive, se percebe que, na verdade, aquilo tudo não passa de um mero discurso. Timóteo não poderia negligenciar isso. Timóteo deveria estar atento a tudo aquilo que a consciência dele, que o instrumento do Senhor dentro dos nossos corações, que a nossa consciência o estivesse alertando. Mas veja agora como que o versículo 19 ele termina, com Paulo dizendo assim, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo usa mais uma vez um pronome indefinido aqui. Ele fala de alguns. O que nos leva a pensar que haviam muitos ali dentro da igreja que estavam agindo dessa forma. Mas veja que interessante, que aqui Paulo ele inverte a ordem. Aqui Paulo fala primeiro da consciência e depois da fé. Sabe por que Paulo ele faz isso, meus irmãos? Porque todas as vezes que nós vamos cometer um pecado, a gente é repreendido pelo Senhor. Mas algumas vezes o que a gente faz é rejeitar. O verbo que é traduzido aqui, meus irmãos, traz a ideia de alguém que está rejeitando com força. A pessoa sabe que ela não deve fazer o que ela faz, mas ela está fazendo. Não é simplesmente um mero descuido, ela está comprometida com o fazer e com o pecar. O que Paulo está falando é aquela pessoa que deveria abandonar os seus maus caminhos, mas ela continua insistindo naquilo porque ela quer, ela tem prazer no pecado. Não é que ela não sabe o que ela deve fazer, ela sabe, mas ela quer fazer o oposto. Essas pessoas, Paulo fala, eles abandonaram a consciência. E por conta disso, eles
naufragaram ou eles afundaram na sua fé. Queridos, veja o que Paulo está nos mostrando. Paulo mostra, não adianta nada você ter uma ortodoxia, que a forma como você crê ser correta, se a maneira como você vive não demonstra essa verdadeira fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você sabe como que a sua teologia ela é demonstrada? Não é por meio da tua boca, é pela tua vida. A maneira como você vive é que fala para nós como você crê. Porque Tiago fala que é pelas obras que a nossa fé se torna evidente. E o que Paulo está falando aqui é mostrando para Timóteo isso. Timóteo, não negligencie um e nem o outro, porque aqueles que negligenciaram literalmente afundaram. Calvino, quando comenta esse texto, ele diz que a má consciência é a mãe de todas as heresias. É o negligenciar os alertas, é o negligenciar a voz do Senhor nos repreendendo, é o negligenciar ouvir a voz do Senhor que nos leva a naufragar ou a afundar o nosso barco na fé. Portanto, o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, você deve ser ao mesmo tempo um bom soldado, mas também um bom marinheiro. E nenhum marinheiro se lança ao mar sem eles ter cuidado de onde o navio está indo. A boa consciência, diz um comentarista, a que obedece aos ditames da palavra, na forma em que o Espírito a aplica ao coração, é o timão que guia a nave do crente rumo ao porto seguro do descanso eterno. Queridos, se nós quisermos chegar do outro lado, para vivermos uma vida de eternidade com o Senhor, nós não podemos negligenciar a maneira como a gente vive. Aplicando isso para as nossas vidas, para que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. Um dia, eu estava aqui na nossa igreja, trabalhando, fazendo as minhas responsabilidades, e após o tempo aqui, conversando com o Marcos e alguns outros irmãos que estavam, eu peguei o carro e fui para a casa onde eu estava ficando hospedado. E de repente, no meio do caminho, acendeu uma luzinha no painel. Uma luzinha que estava indicando para mim que havia um problema no sistema de arrefecimento do carro. O que eu fiz então? Imediatamente eu parei o veículo, acrescentei a quantidade de líquido ali para fazer aquele reservatório voltar a funcionar, esperei alguns minutos para que a temperatura do motor abaixasse, fui até a casa onde estava. No outro dia, o mecânico foi lá, viu que havia um vazamento na mangueira, ele substituiu a mangueira e o problema foi resolvido. Agora imagine se quando aquela luz ela começou a piscar, mostrando para mim que tinha alguma coisa errada no motor, eu tivesse ignorado aquela luzinha e continuado a conduzir o carro. O carro poderia ser fundido, o seu motor poderia ser queimado, e aquele motor provavelmente teria que passar por uma grande retífica. Meus irmãos, assim como aquele carro que possui esse sistema de segurança e que me alertou para que o carro não fosse estragado, o Senhor nos fez com esses sistemas também. A gente vai cometer um pecado e a nossa consciência dispara. Não faça. A gente vai acessar conteúdo que não deve, a nossa consciência dispara e fala, não acesse. A gente vai ter uma conversa que não deveria com alguém e a nossa consciência diz, não faça. A nossa consciência está agindo o tempo todo, emitindo alertas para nós. Porque o que o Senhor fez, como Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 2, do verso 14 ao 15, é escrever no nosso coração a lei dele. E por mais que uma pessoa nunca tenha ouvido falar de Cristo, a consciência dela está o tempo todo ali, mostrando para ela quais são os limites que ela não pode ultrapassar. Queridos, mas sabe o que o ser humano faz? Por conta do pecado que nele habita, ele tenta ignorar essa voz. Ao invés dele dar ouvidos ao alerta, o que ele faz é recorrer ao álcool, para de alguma forma tentar tirar essa culpa do coração dele.
Ao invés dele olhar para o alerta que o Espírito está dando, que a consciência está gritando para ele, ele tenta entorpecer a sua consciência para que ele não se sinta culpado. O que o ser humano pecador faz é como se eu tivesse levado o carro no mecânico e dito para ele assim: apaga para mim essa mensagem de erro, e continuasse andando com o carro. Queridos, não adianta nós tentarmos entorpecer a nossa consciência. A nossa consciência não vai ser apagada. A única esperança que existe para nós é Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem como isso funciona, meus irmãos. Todas as vezes que nós vamos pecar, principalmente nós que somos cristãos, o Espírito Santo nos alerta. Mas como filhos de Adão que somos, que herdamos a velha natureza de Adão, nós fazemos como Adão. O Senhor disse para Adão: não coma. Adão sabia, mas ele optou por comer. Sabe qual foi a consequência disso na vida daqueles homens? E a consequência na vida de todos esses que agem assim? Perdem a fé. E terminam a sua vida distante de Cristo Jesus. Olhe para a história da igreja, irmãos. Quantos irmãos, ou alguém que nós julgávamos irmãos, que começaram bem, e que de repente hoje nós olhamos para a vida deles, nós percebemos que eles na verdade nunca foram convertidos. Quantas pessoas que nós sabemos que eram reconhecidos em outro tempo pela vida piedosa que tinham, e hoje estão defendendo a mentira. Sabe por quê? Porque ao invés deles transformarem a sua forma de viver, eles abandonaram a fé completamente. E estão pregando uma teologia que seja ajustável à maneira como eles vivem. Por que vocês acham que há tantas denominações por aí? Vocês acham que todas as igrejas que abrem em Porto Alegre, no Brasil e no mundo, são de fato porque estão preocupados com pregar a verdade de Deus? É claro que não. É por isso que atualmente nós temos igreja para o gosto do freguês. Nós temos igrejas gourmets para todo lado. Mas a grande preocupação que nós temos que ter não é simplesmente ir à igreja, mas saber se o conteúdo que ali está sendo pregado é o conteúdo que de fato honre ao Senhor. Porque tem muita gente que entrou dentro desses barcos, estão afundando nessas igrejas que não pregam a verdade, que não têm compromisso com Cristo e não sabem. O barco está afundando e a pessoa está ali enganada, iludida, seduzida por um falso mestre que está conduzindo para o inferno. Se você, meu irmão, está me ouvindo nessa noite, não seja tolo. Olhe para a sua própria vida. Não ignore os alertas que o Senhor está dando para você. Veja se o seu barco já não está enchendo de água. E se ele estiver enchendo de água, imediatamente procure o vazamento. Comece a consertar esse barco. Coloque a sua vida de volta nos trilhos da palavra do Senhor, antes que o barco afunde e seja tarde demais. Não resista à palavra do Senhor. Não tape os ouvidos à sua consciência, porque isso pode custar a tua eternidade. Primeira coisa que Timóteo deveria fazer, portanto, era combater pela fé. Mas Timóteo também não poderia ignorar os alertas que o Senhor lhe estava dando. Timóteo deveria estar ciente. Mas, por fim, a terceira coisa que Paulo faz é mostrar que Deus estabeleceu a disciplina eclesiástica para corrigir pecadores. Até aqui, meus irmãos, no verso 19, Paulo vai usando pronomes indefinidos. Ele vai dizendo os quais, mas ele não dá o nome de ninguém. Ele não fala para Timóteo assim: Timóteo, tome cuidado com esse e com esse. Mas agora Paulo muda esse procedimento. Agora Paulo começa a apontar quem é que Timóteo deveria tomar cuidado. Com quem é que Timóteo não deveria ser negligente. E olha o que o texto diz, como começa o verso 20. Paulo diz assim: e dentre estes, ou seja, dentro daquela turba de pessoas que não amavam ao Senhor,
que não tinham uma consciência boa, que não tinham uma verdadeira fé, ele diz: dentre estes se contam Himeneu e Alexandre. O primeiro desses homens aí que é mencionado na Escritura, chamado de Himeneu, nós não temos muitas informações sobre quem ele é. Ele é citado apenas mais uma vez, e eu gostaria que você fosse até lá, em 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 16 ao verso 18. Essa é a última vez que esse homem é citado aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 16 ao verso 18. E veja o que Paulo diz aqui. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se acham Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estes estão pervertendo a fé a alguns. Então, o que é que esse homem estava fazendo? Ele estava dizendo que a ressurreição já havia acontecido. E ao invés de apontar para as pessoas a esperança de uma eternidade com Cristo, ele estava fazendo as pessoas errarem e viverem no pecado com esses seus falsos ensinos. Então Paulo fala para ele: olha, Timóteo, cuidado com o Himeneu. Esse homem é ímpio. Cuidado com a influência que ele exerce entre o povo do Senhor. Fica atento ao que ele ensina. Não dê espaço para que ele ensine. Não deixe que ele exerça autoridade, Timóteo. Mas nós vamos ver que o problema é um pouquinho pior. Não é só isso. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, exclui do rol. Não deixa esses caras ficarem aí entre a igreja, atrapalhando a igreja do Senhor a andar. Mas agora Paulo fala de um segundo homem, que é Alexandre. Quem é esse Alexandre? Quando a igreja de Éfeso ela foi plantada, a Bíblia diz que provavelmente esse Alexandre aqui, ele se levanta no meio de uma turba que ali estava, barulhenta. E Atos capítulo, no versículo 33 do capítulo 19, Paulo diz isso. Ele se levanta e tenta em vão fazer com que aquela multidão parasse. Mas agora esse homem está numa outra situação. Quando a igreja começou, ele aparentava ter sido um verdadeiro cristão. Quando a igreja começou e foi plantada ali em Éfeso, parecia que ele de fato amava Cristo. Mas agora Paulo está falando: cuidado com esse cara. Vai para 2 Timóteo capítulo 4, verso 14 e verso 15. E olha o que Paulo fala sobre ele aqui. O texto diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha o que Paulo está dizendo. Esse cara havia começado bem, parecia que era um verdadeiro cristão, mas quando ele começou a ter uma vida torta, Paulo foi adverti-lo. Paulo foi repreendê-lo pela forma como ele estava vivendo. E o que ele fez? Ele se submeteu a Paulo? Não. Paulo diz: ele resistiu fortemente àquilo que eu estava ensinando. Esses homens, meus irmãos, se mostraram incorrigíveis. Esses homens estavam contaminando. E veja que Paulo fala sobre o Himeneu, que a linguagem dele é como um câncer. E o que é que o câncer faz no nosso organismo, irmãos? Ele vai nos matando por dentro. Ele vai se espalhando e matando as células que estão ao redor. E assim, se a gente não toma cuidado, logo aquele câncer mata todo o corpo. E o que Paulo está falando para Timóteo é isso: Timóteo, cuidado com esses homens. Porque esses homens não são verdadeiros cristãos. Eles têm aparência de serem, mas não são. Mas olha o que Paulo faz então. Volta para o versículo 20 de 1 Timóteo e olha o que Paulo diz: os quais entreguei a Satanás,
Paulo diz, esses homens são ímpios o bastante, que eles não quiseram se corrigir. Um deles, a Bíblia diz, ele resistiu ao ensino. Então Paulo diz, sabe o que eu fiz, Timóteo? Eu entreguei esses dois ao adversário do povo de Deus. Eu entreguei esses homens para que eles fossem tratados por Satanás. Provavelmente aqui, meus irmãos, há uma alusão ao texto de Jó no capítulo 2, no verso 6, quando Deus permite que o diabo toque em Jó, mas não lhe tire a vida. Então, provavelmente o que Paulo está dizendo é, nós excluímos esse homem da igreja, para que uma vez excluído da igreja, ele possa ser cirandado e pisoteado por Satanás, para ver se ele se arrepende. Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim, visto que é na igreja que Cristo mantém a sede de seu reino, do lado de fora da igreja, outra coisa não existe, senão o domínio de Satanás. Portanto, aquele que é eliminado da igreja, necessariamente cai, por algum tempo, sob a tirania de Satanás, até que se reconcilie com a igreja e retorne a Cristo. Pode parecer estranho para os nossos dias falar de uma igreja que exclui pessoas, não é verdade? Pode parecer estranho falar de uma igreja que na sua luta contra o pecado, que na batalha pela verdade, exclui do seu rol pessoas que não querem compromisso com Cristo. Mas é assim, queridos, que a igreja do Senhor deve andar. É assim que a igreja do Senhor vai se manter pura. Porque quando você diz para um pecador, olha, você não quer ser corrigido, você não quer abandonar os seus pecados, então você perde os direitos de membro do corpo do Senhor. As pessoas que estão à volta dizem, ali há uma igreja séria. Porque não está sendo tolerado pessoas que vivem em promiscuidade. Mas quando a igreja do Senhor não trata a coisa com a gravidade que precisa, a honra do Evangelho e a honra de Cristo é maculada por pecadores impenitentes, por homens e mulheres que não se arrependem, que vivem vidas imorais sem constrangimento nenhum. Mas o que Paulo está falando para Timóteo é, Timóteo, não age assim. Esses dois já não são mais membros da igreja. Eles não fazem mais parte do corpo de Cristo. Eles não são membros da igreja de Éfeso mais. Um comentarista desse texto diz assim, o maior dano que os homens perversos podem causar é quando se infiltram no rebanho sob o pretexto de confessarem a mesma fé. Portanto, o poder de fazer dano é tirado deles quando são marcados por infâmia pública, de sorte que ninguém seja simplório, que ignore o fato deles serem irreligiosos e detestáveis, assim sejam banidos por todos de sua sociedade. O que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, e eu gostaria que você fosse comigo para o Evangelho de Mateus no capítulo 18. E nós vamos fazer uma caminhada nesse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 18. A partir do verso número 15. Jesus aqui nos dá alguns passos para nós lidarmos com o irmão culpado, um irmão que não tem vivido como deveria. E olha o que o versículo 15 diz. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Qual que é o primeiro dever que um cristão deve fazer quando ele vê alguém que não está vivendo como um cristão? Qual é o dever dele? Procurar o irmão, de forma discreta. Fala, meu irmão, eu gostaria de lhe dar um alerta. Você tem vivido assim, 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 e a palavra do Senhor condena isso. Você precisa mudar esse seu comportamento. A Bíblia diz, se ele te ouviu, o problema foi resolvido. Mas e se ele não te ouve? Olha o que o verso 16 vai dizer. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabeleça. Então a pessoa foi até o irmão cordialmente, tentou alertá-lo e o irmão não quis ouvir. Então o que a Bíblia diz?
Você chama 2 testemunhas. Por que 2 testemunhas, meus irmãos? Para que a verdade seja estabelecida. E você vai novamente agora, acompanhado desses irmãos, repreender essa pessoa. Se ele ouviu, problema resolvido. Mas e se ele não ouvir? Verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Se você falou, não ouviu. Você foi com testemunhas, não ouviu. Qual é o dever do cristão presbiteriano? Fazer uma denúncia deste irmão ao conselho. Para que o conselho agora, olhando as provas, toda a tentativa, suas horas de resolver o problema não tendo sido resolvido, então o conselho instaure um processo disciplinar contra o irmão faltoso. Para que aquele irmão possa se defender, para que aquele irmão possa apresentar a sua defesa. E uma vez, então, se ele for considerado culpado, ele sofrerá a punição devida e na mesmo nível daquele pecado que ele cometeu. Mas e se ele não ouvir a igreja? Olha como que o verso termina. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em outras palavras, tentou sozinho, foi com 2 testemunhas, tentou com um conselho, não ouviu ninguém? Próximo passo, exclua do rol. Porque esse não é um verdadeiro cristão. O que Paulo está descrevendo que ele fez aqui com esse Alexandre e esse Himeneu foi exatamente isso. Provavelmente advertiu, não ouviu, foi com testemunhas, não ouviu, provavelmente tratou diante do conselho, não ouviu, e agora ele está tratando no último dos efeitos, porque os 3 primeiros passos visam a restauração do faltoso. Irmãos, aprendam uma coisa na cabeça de vocês. Quem é pai aqui sabe. Meus irmãos, quando a gente disciplina os nossos filhos, nós queremos o mal deles. A gente está vendo uma criança e colocar um dedo na tomada, e a gente corrige aquela criança. A gente está fazendo isso porque a gente não ama ou porque a gente ama? Porque a gente ama. Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que Deus corrige a todo o que ele tem por filho. Quem é que nós não corrigimos? Aquele que não são os nossos filhos. E o que Deus está mostrando para Paulo e com Timóteo naquele contexto é isso. Não ouviu? Então é bastardo. E aí Paulo fala, entregou esses homens a Satanás. Para quê? Volte agora. Não, ainda aqui em Mateus, antes disso, olha o que o texto continua dizendo. Verso 18 de Mateus capítulo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu sei que esse versículo a gente usa para as reuniões de oração que não vai ninguém, né? Mas não está falando disso aqui. Aqui está falando, meus irmãos, de disciplina eclesiástica. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte: aquela decisão que um conselho da igreja toma, aquilo tem implicações na eternidade. Às vezes a gente vê pessoas lidando com a membresia de igreja como se isso fosse algo banal. E não é, meus irmãos. Não é. Imagina a cena, você está sentado aqui e de repente o seu pé sai andando sozinho por aí, você fica olhando o seu pé andando. Já viu isso acontecer? Não. Porque a igreja do Senhor, como o nosso corpo, ela precisa estar unida. Porque se o meu pé for arrancado, não vai demorar para que o meu pé morra. Porque sozinho ele não vive. O que Paulo está mostrando aqui para Timóteo é: Timóteo, a situação era tão grave que nós tiramos esses homens do cuidado do Senhor, os colocamos sob a responsabilidade de Satanás. Para quê? Volte comigo agora para o versículo 20 de 1 Timóteo para a gente encerrar a exposição de hoje. 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Paulo termina o versículo dizendo assim: os quais entreguei a Satanás
para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. O verbo aqui, meus irmãos, que foi traduzido por serem castigados, na verdade, a melhor definição é serem disciplinados, a melhor tradução. Porque a raiz desse verbo vem da nossa palavra educar, que é derivada de paidia, que é criança. Então o que Paulo está dizendo é, Paulo os entregou a Satanás, não porque ele esperava a condenação eterna desses homens, mas é porque Paulo ainda tinha a esperança de trazê-los de volta ao arrependimento. A tarefa, meus irmãos, da disciplina eclesiástica é para isso. A tarefa da disciplina eclesiástica é mostrar para a pessoa que ela está vivendo em pecado. Ela está ignorando os alertas da consciência dela. E nós precisamos ajudá-la a abrir os olhos para que ela perceba o que ela tem feito. E se ela não demonstrar arrependimento? Ela apenas está mostrando que nunca foi salva verdadeiramente. João fala isso sobre aqueles que eram dos nossos e saíram. E João fala, porque nunca foram. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, para que nós não sejamos enganados pelas falsas conversões. Vejam, esses homens se portavam como mestres, lideravam a igreja do Senhor e estavam blasfemando contra o Senhor. Estavam quebrando o mandamento do Senhor deliberadamente. Estavam conduzindo a igreja do Senhor ao erro. E Paulo queria que Timóteo entendesse que esse era o papel dele. Ele precisava mostrar para aqueles homens o que havia acontecido. Aplicando isso, meus irmãos, ao nosso coração, esse último ponto. Toda disciplina, ou a disciplina eclesiástica, na verdade, ela tem um tríplice propósito. O primeiro propósito da disciplina eclesiástica é restabelecer o pecador. É fazer com que o pecador, ao ser confrontado, fazer com que o pecador, ao tomar consciência do seu pecado, ele se arrependa. Ele olhe para a forma como ele tem vivido e abandone o seu pecado. Ele olhe para a tolice do teu coração e fale, olha, eu preciso mudar de vida, porque eu estou envergonhando o meu Senhor. Portanto, esse passo da disciplina não é punitivo. Na verdade, ele é restaurador. Ele tem como propósito levar aquele que está pecando ao arrependimento. Mas o segundo objetivo da disciplina eclesiástica é a proteção da igreja, queridos. Em alguns momentos nós precisamos proteger a igreja do Senhor Jesus Cristo e não tolerar no meio dela pessoas que não querem abandonar os seus pecados. Sabe por quê? Porque quando um membro da igreja faz o que não deve por aí, não fala assim, olha, o fulano fez isso. Fala, olha lá o crentinho que ele está fazendo. Olha lá o membro da igreja X, a forma como ele está vivendo. E a gente que é pastor, às vezes ouve, pastor, o fulano é da tua igreja, você não sabe o que ele faz. E sabe o que acontece, meus irmãos, quando essas coisas assim acontecem? O nome da igreja do Senhor é maculado por conta da impiedade das pessoas. As pessoas começam a achar que a igreja do Senhor não é algo sério, que todo pastor só quer saber de dinheiro, que se está dizimando o que faz da vida não tem problema. Mas não é isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina. O que a palavra do Senhor nos ensina é que aqueles que se mostram incorrigíveis, depois de todos os passos que foram tentados para trazê-lo de volta à verdade do Senhor, eles devem ser expulsos do hall de membros, excluídos do hall de membros. Usando uma outra palavra, excomungado, ou seja, tirado para fora da comunhão, para que o corpo do Senhor não seja afetado por essas pessoas. O primeiro objetivo da disciplina é restabelecer o pecador. O segundo é proteger a igreja. E o terceiro é dissuadir os outros de pecarem. Um economista, ele desenvolveu uma tese que ficou conhecido como a teoria da economia do crime. E esse teórico, então, ele disse que o comportamento de um criminoso, ele é sempre racional. Todo criminoso, quando ele vai cometer um crime,
ele pensa nos benefícios daquela situação que ele está fazendo e quais seriam as consequências caso ele seja apanhado cometendo aquele delito. E então ele vai ponderar se aquele crime que ele vai cometer vale a pena ou não. Se o custo for maior do que as consequências, do que se os benefícios forem maior do que os custos, ele então vai praticar aquele delito. Aplicando essa teoria, meus irmãos, ao pecado, nós vemos essa mesma coisa acontecendo. Se os pecados não são tratados, se na nossa igreja nós não temos a disciplina eclesiástica acontecendo, outros são estimulados a pecar também. E é assim que a gente vê numa igreja, daqui a pouco começa o primeiro adultério, daqui a pouco o segundo, daqui a pouco o terceiro, por quê? Porque ali ninguém está dando bola. As pessoas estão fazendo o que querem e está tudo tranquilo. Mas quando a disciplina começa a ser feita, e desculpe a sinceridade, muitas pessoas começam a abandonar o barco. É triste, a gente estava conversando isso após a escola dominical. É ruim porque nem todos têm vindo à escola dominical e não têm percebido o que é que nós estamos fazendo carinhosamente, mostrando para a igreja como é que o povo do Senhor deve se comportar. E daqui a pouco alguém vai chegar falando, vai sair falando que eu acho que eu sou o dono da verdade, que eu acho que eu sou o dono do céu, e esse monte de coisas. Mas não é verdade. Eu não penso isso. A única coisa é que assim como o Senhor chamou Timóteo, capacitou Timóteo, o separou para o sagrado ministério e o mandou para pastorear a igreja, o Senhor fez a mesma coisa comigo. E da mesma forma que Timóteo tinha que combater pela verdade, eu também preciso. O que nós precisamos aprender diante de tudo isso, meus irmãos, é que não é possível ser cristão e viver como se quer viver. Não é possível ser cristão e não se arrepender dos seus pecados. Não é possível ser cristão e viver como se nada tivesse diferença. Sabe por quê? Porque aqueles que ignoram as recomendações da palavra do Senhor naufragam na fé. Terminam a sua vida de forma vergonhosa e vexatória. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude. Que o Senhor olhe e nos abençoe nessa caminhada, nessa jornada. Para que nós não nos percamos na jornada. Para que nós não tenhamos começado bem e terminemos a nossa jornada afundados no pecado. Que o Senhor sempre nos advirta, todas as vezes que necessário for. E eu te aconselho, olhe os seus amigos, veja as pessoas que têm à sua volta, se eles te santificam. Se são pessoas que você tem a certeza que no momento em que você estiver fazendo algo errado, vão te falar a verdade. Vão abrir os teus olhos, vão te orientar sobre as consequências daquela decisão. E quando você for repreendido por alguém, peça perdão ao Senhor. Abandone o seu pecado. Se é algo grave, me procure para que eu possa te auxiliar na sua luta contra o pecado. E não pense que quem está falando é alguém que não peca, alguém que acha que é o dono da verdade, não. Porque eu tenho os meus amigos que constantemente me lembram quem eu sou. Que constantemente estão me lembrando dos pecados que eu preciso evitar como ministro do Evangelho e como cristão. Que o Senhor nos abençoe, queridos. E que nós estejamos prontos a batalhar pela verdade do Senhor. Aplicando isso de forma geral e o que nós aprendemos nesse sermão, em primeiro lugar, como cristãos, nós temos que combater a verdade. Ou combater pela verdade, combater a mentira. Como cristãos, nós temos que estar prontos para denunciar todas aquelas coisas entre da igreja e fora da igreja que não honram ao Senhor. Filosofias que envergonham a Cristo. Pessoas que se dizem cristãs e que defendem governos que não amam a Cristo, que aprovam leis que são contrárias à verdade do Senhor. Como cristãos, nós temos que estar prontos a guerrear pela verdade. A segunda coisa que esse sermão nos mostra é: não ignore os alertas da sua consciência. Não ignore. Quando você for fazer alguma coisa que você sabe que não deveria, não ignore. Ignorar a tua consciência pode te custar caro.
pode fazer com que você perca a sua eternidade. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, que a sua consciência gritar no teu coração, pare, não vá adiante, para que o Senhor possa te ajudar a vencer o teu pecado. E por fim, dê ouvido aos irmãos que te confrontarem por seus pecados. Não te mostre incorrigível. Não te mostre impastoreável. Não, um neologismo aí, essa palavra não existe, eu acho. Ouça atentamente, porque aquele que está te alertando que é o seu bem. O verdadeiro amigo não é aquele que fica batendo nas nossas costas, nos bajulando, nos vendo indo para o caminho da destruição, sem nos alertar. Ame aqueles que falam a verdade para você. Valorize aqueles que são verdadeiros amigos. Que o Senhor te abençoe. Que ao voltar para a sua casa após o culto, você pense em tudo isso que você ouviu e que você esteja disposto a viver segundo a verdade de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, ela nos adverte quanto à forma como nós vivemos. Nós sabemos, ó Deus, que às vezes nós não ouvimos a verdade. Nós sabemos que há homens que afrouxaram a verdade por conta da forma ímpia que vivem. Nós sabemos que, infelizmente, há pessoas que até começaram bem, davam mostras de que eram convertidos, mas que tudo aquilo não passou de uma mera aparência. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor faça com que, se há alguém assim entre nós, que o Senhor nos livre deles. Que o Senhor faça com que não permaneça entre nós, Senhor. Que o Senhor faça, ó Deus, com que estes abandonem o engano e mostrem a sua verdadeira face. Mas se há entre nós, Senhor, alguém que está enganado, se há entre nós, Senhor, alguém que está iludido, Senhor, pela forma como vive, que o Senhor, ó Deus, faça com que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados e que esse sermão, Senhor, ainda que duro, possa cheirar vida, que esse sermão possa nos conduzir ao arrependimento, que esse sermão possa nos transformar, Senhor, e nos fazer mais atentos às recomendações da tua santa e bendita palavra. Essa é a oração, Senhor, que em Cristo Jesus nós fazemos. Amém.